Bom dia, meninos! Vamos hoje fazer a correção das atividades em sala da interpretação textual que eu mandei para vocês, enviei para vocês na semana passada. Vamos à primeira questão. Na primeira questão do Enem, nós temos o seguinte texto. Na conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio e ela se ajusta a várias situações. Leia a seguir exemplos de diálogos. Então, nós temos aí 3 diálogos. A Vera se veste diferente. É mesmo, é que ela tem um estilo próprio. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescentes. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho. Meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Então, nós temos aí no enunciado o seguinte. Nas ocorrências 1, 2 e 3, próprio é sinônimo de respectivamente. Quer dizer, em ordem. Né, das questões. Então, a nossa resposta aí é a letra B, né? Então, os diversos significados da palavra próprio, nós observamos que podem ser facilmente identificados ao substituí-la por seus sinônimos, né? As ocorrências dessa questão significam, respectivamente, peculiar, adequado e característico, ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí 2 textos. Né? Nós temos um texto de Carlos Drummond de Andrade, né? Esse texto aí da época da primeira fase do modernismo, né? E temos um segundo texto também dele, mas já é um texto mais contemporâneo, né? Já da terceira fase do modernismo. Mas vamos aos 2 textos. No primeiro texto, nós temos aí, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. De início, parece que este texto, ele repete várias vezes a palavra pedra, né? Parece bem simples, mas para a época em que ele foi escrito, né? Ele foi muito importante dentro da proposta que os modernistas tinham de combater um movimento anterior que era o parnasianismo. Então, a pedra neste texto seria, na verdade, o movimento academicista. No texto 2, nós temos, na verdade, um texto mais contemporâneo, como eu já tinha falado, né? As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem a sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família. Passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. A lavadeira e a pedra formam um ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que na nova pedra a acompanha em surdina. Vamos à questão. Nesta questão, também do Enem, né? O que nós podemos observar aí no enunciado? Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra, por meio da qual se observa. Se a gente observar bem, no texto 1, a palavra pedra significa empecilho. Ao passo que no texto 2, ela acaba assumindo uma característica, né, animada, né? Quer dizer, há uma personificação. Portanto, os 2 textos se caracterizam pelo uso da linguagem conotativa, né? Era interessante se nós já conhecêssemos com mais profundidade esse texto 1 aí, a época, né? Então, a resposta aí é a letra A, né? O emprego em ambos os textos de sentido conotativo da palavra pedra, ok?
Vamos então para a questão número 3. Nessa questão 3 aí, uma questão da FUVEST, né? Nós temos aí um texto misto, né? Onde nós temos uma imagem aí, parece uma tira de cinema caindo de um conteúdo aí que parece um óleo, né? E temos um texto verbal aí, onde diz o seguinte: a Petrobras, distribuidora, sempre investiu na cultura do país e acreditou no potencial do cinema brasileiro. E a Mostra BR de Cinema é um exemplo disso. Sucesso de público e crítica. Hoje a mostra já está na sua 26ª edição e sua qualidade é reconhecida por cineastas do mundo todo. E você tem o papel muito importante nessa história. Toda vez que você abastecer em um posto BR, estará contribuindo também para o cinema brasileiro rodar cada vez mais. Nós temos aí esse texto com uma função bem forte aí, apelativa, né? Mas vamos à questão. Bem, nessa questão, nós temos que considerar o seguinte: identificar no texto a palavra que estabelece de modo mais eficaz uma relação entre patrocinado e patrocinador, e é para justificar. Fácil, né, essa questão. Quer dizer, nós temos aí a palavra em questão, obviamente vai ser o verbo rodar, que tanto pode significar bem claramente rodar um filme, quanto mover-se sobre rodas, que é o seu sentido denotativo, né? Ou de andar ou dirigir-se. Na letra B, nós temos aí a seguinte questão: duas possíveis leituras da frase, e você tem um papel muito importante nessa história. Bem, nós temos aí a palavra papel, né? Então, nós teríamos que colocar a palavra papel o seu sentido conotativo, né? Então, nós temos, pode se referir tanto ter um papel no cinema, ou seja, ser um personagem de um filme, quanto a função daquele que adquire um dos produtos da empresa. Quer dizer, papel como cidadão, não é? Fácil, fácil. Vamos então para a questão 4. Na outra questão do Enem aí, ó. Nessa questão 4, nós temos aí vários textos menores aí para nós identificarmos a palavra no seu sentido denotativo, quer dizer, no seu sentido próprio, né? Nós temos aí a letra A, né? Que a Elis Regina cantava muito essa música, né? Que é do Renato Teixeira. É de laço e de nó de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Ai, ai. Bem, letra B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários. Vocês estão vendo aí a palavra cenários, né? Na letra C, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são tipos mais comuns de dicionários. Na letra D, nós temos aí uma tirinha, né? Onde está grifado aí a palavra bateria. A mãe reclamando que o filho em casa, né? Dá a impressão de que a bateria dele não acaba. Bateria dele não acaba. E na letra E nós temos aí uma citação, né? Humorismo é a arte de fazer cócegas, Então, quer dizer, nós temos na letra A palavra comprida de sol, que a gente vê claramente que está no seu sentido conotativo. Na letra B, nós temos a palavra cenários, né? Que também está no seu sentido conotativo, mas na letra C, a gente observa que é completamente denotativo. Somente o termo dicionário padrão ocorre no sentido denotativo. A resposta aí é a letra C. Vamos então para a questão número 5, a última de hoje.
Olha aí outra questão do Enem, hein? Essa questão aí fala sobre o idiomatismo, né? Que são expressões próprias de uma região, próprias de uma cultura, né? Vocês já leram isso aí. Quer dizer, normalmente é impossível traduzir certas expressões, né? Que nós usamos nas nossas regiões ou de um país para outro, né? Mas enfim, vamos às alternativas dessa questão, né? O texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas. Então, nós temos aí, nesse textozinho, um recurso metalinguístico, não é isso? Bem, utilizando-se de um recurso metalinguístico que se caracteriza por. Quer dizer, ele está querendo que você analise qual destes itens é metalinguístico. Então, nós vamos aí ver a questão. Vamos lá. Influenciar o leitor sobre atitudes a serem tomadas em relação ao preconceito contra os falantes que utilizam expressões idiomáticas. O verbo influenciar aí, a gente sabe que não tem nada a ver com metalinguagem, né? Influenciar é a função apelativa. Isso aí mesmo. Na letra B, nós temos externar atitudes preconceituosas. Externar, mostrar a sua opinião. Quem mostra a sua opinião? Primeira pessoa, o seu sentimento. Então, nós temos aí a função emotiva. Na letra C, divulgar as várias expressões idiomáticas existentes e controlar a atenção do interlocutor, ativando o canal. Quem ativa o canal nas funções, né? Quem ativa o canal é a função fática, né? Oi, bom dia, lembram? No item D, nós temos definir o que são expressões idiomáticas, completamente denotativo, científico, técnico, e que nós temos aí na nossa questão número 5 do texto aí, né? O texto foi extremamente técnico, né? E na letra E, preocupar-se em elaborar esteticamente é a função poética, né? Os sentidos das expressões idiomáticas. Então, claramente, facilmente, a resposta aí é a letra D, né? A gente observa, repetindo, né, que além de definir o que são expressões idiomáticas, né, sequência de palavra com significado próprio, não construído pelo nexo de significado das palavras que a formam. O texto, se vocês observarem, ele acrescenta informações sobre o uso no cotidiano do falante, em grupos regionais diferentes. Então, a resposta aí, obviamente, é a letra D. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, que vocês são fera, não é? E semana que vem tem mais. Beijos para vocês. Estou rezando para que todos estejam sempre bem.